Dois, três. 578. Do nada, episódio 20. Como que a gente chega nesse número 1, 2, 3? Depois vem aqui, Alex. 758, sei lá, alguma coisa assim. Deve ser alguma coisa. ah, Sincronicidade inversa. Legal. Escreve aí, manda comentário. A Maria Helena Tedesco comentou o seguinte: gosto da conversa de vocês. Uma nova conversa de um novo jeito. Obrigado, Maria Helena, pelo comentário. Obrigadão, com certeza. Uma nova conversa de um novo jeito. E então vocês podem mandar perguntas, podem críticas, podem meter o pau no Alex. Opa, 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 opa. Cara, esse canal não é um canal para pornografia, não tô afim, não me interessa. Sigamos pro assunto que realmente importa. Mas vocês podem ver que a gente sempre volta nos assuntos, então se tiver algum assunto que vocês quiserem que a gente comente de novo, pra mim, na verdade, eu acho mais legal é isso, você voltar aos assuntos, né, e abrir eles de uma forma diferente. E esse dia eu tava pensando nisso, né, eu tava até pensando em fazer um vídeo, é uma questão assim de que a gente fala de princípios, né, e daí eu tava pensando assim, todos temos princípios, mas qual que é o princípio principal? Porque, O por- princípio. porque, porque onde eu vou chegar nisso é que muitas vezes quando a gente fala de princípios, a gente está falando, por exemplo, em valores culturais, ou são princípios legais ou filosóficos, ou seja, princípios humanos. E a gente se esquece, ou não tem a consciência, de que na verdade o humano é uma categoria que ela é abrangida por categorias maiores. Por exemplo, o princípio de ser vivo, ele é mais abrangente do que o princípio humano. E por aí vai. Então, assim, quais seriam os princípios universais? Esses princípios, eles são mais abrangentes e têm mais perspectiva do que o princípio humano. Então, uma das coisas que a gente se perde, e daí o humano não tem como sair dos seus conflitos, é porque ele tá falando de lidar com princípios, o que tem a sua lógica, mas daí é o princípio humano. O que vai acontecer? Eu vou ter um princípio humano e o Alex, ou uma pessoa de uma outra civilização, vai ter outro. Então, assim, os princípios humanos eles vão entrar em um conflito de competir. Qual o princípio que é o correto? É o meu ou dessa outra pessoa? E nisso, esse princípio humano ele não vai dar conta de resolver, né? Então, essa coisa de a gente colocar como se a outra forma de ver também é isso, né? Vamos dizer, a gente tem princípios legais, princípios políticos, princípios econômicos, são todos princípios humanos. E a gente tem o princípio, sei lá, da consciência da Terra, por exemplo. Então, a Terra, ela, vamos dizer, tem uma consciência muito maior do que o ser humano. Então, a Terra, ela possibilita que a gente tenha um sistema legal, que a gente, né? Agora, o princípio legal, o princípio econômico, não fazem a Terra girar. Entre aspas. Entre aspas. Quando se fala de o conceito de princípio, na verdade, quando a gente fala, o princípio tem a ver com coisas relacionadas ao começo de algo. Eu já ouvi, obviamente, que isso é uma crença em massa, que inclusive pode ser uma lavagem cerebral coletiva, de que o petróleo é o que gira o mundo, por exemplo, né? De alguma forma, a economia, sim, gira o mundo no sentido de, por exemplo, fazer a tecnologia avançar, né? A tecnologia é altamente dependente, a nossa tecnologia que a gente está usando agora, ela é altamente dependente da economia. As plataformas que vão se desenvolver a partir daqui, ou estão se desenvolvendo a partir daqui, elas interagem de forma muito congruente com a economia, né? Mas em termos de princípio, Só um comentário, Alex. Eu falei, não faz a Terra girar literalmente. Eu tô falando que o princípio legal não faz com que o planeta Terra possa dar uma volta ao sim, redor do sim, Sol. Eu tô sim, falando que esse entendi. princípio é muito mais importante
do que, tipo, às vezes as bobagens que a gente está colocando como Sim, princípios, nesse caso. nesse sentido. Agora, também Sim. tem, isso que você está falando tem sua importância também, porque, Aham. de alguma forma, a gente tá construindo essa tecnologia que, de alguma forma, é também um projeto da Terra. Estou falando que a gente tem uma inversão de princípios. A gente coloca os Isso. princípios humanos como os mais importantes e os princípios Uhum. biológicos como se fossem secundários, né? Então, esse que é o meu comentário. Agora que você falou dessa coisa mais planetária, existem os princípios herméticos que são fundamentais assim para o sistema multiversal, né? Para essa coisa que mantém o planeta, para essa coisa que mantém o sistema solar e as outras galáxias em movimento de alguma forma. Os princípios herméticos são leis universais, na verdade, que regem todas as forças universais e que a gente conhece ainda até aqui, mas que todas elas, no princípio, o primeiro dos princípios, né, das leis herméticas, dos princípios herméticos é a mente. Tudo é mental, tudo começa na mente. Né? Eu até escrevi uma coisa sobre isso e quando eu falo para vocês que eu escrevi outras coisas é porque realmente são assuntos que me interessam e que me interessam desenvolver para que eu possa usar isso inclusive como base para as coisas que eu aplico na minha vida. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de mentalismo, tudo que você tem ao seu redor, eu já falei isso em algum outro episódio, tudo que você tem ao seu redor, não sei se você está escutando esse podcast no smartphone ou no computador, seja onde for, essas coisas que vocês, celular, o computador, tudo já esteve na mente. Quando você para pra pensar isso, tipo, sabe assim, da roda, alguém pensou, ainda que por acidente, pensou na roda, e aí da roda aconteceu os pneus dos carros, até a bolinha esferográfica, né, que você escreve, cara, botão de camisa, tudo tá relacionado à roda. Mas isso tudo começou na mente. Né? E aí tem outros conceitos também, né, de correspondência, de vibração, tudo está em movimento, né, polaridade, ritmo, que é uma das coisas de um dos princípios herméticos que mais me interessa assim, hoje. Causa e efeito, essa coisa do gênero, né, masculino e feminino. São princípios que explicam de alguma forma a nossa existência e o decorrer, o desdobramento disso tudo que acontece. Né? E no meio disso tudo existe vários outros princípios sentimentais, inclusive, né? Entre o amor e o medo, por exemplo, né? Que na verdade algumas pessoas dizem que o contrário do medo, por exemplo, o contrário do amor, por exemplo, é a indiferença, né? Mas o medo é o sentimento primordial, é aquele sentimento primário, assim, né? E hoje penso assim, né? Se engana quem acha que o contrário do amor é o ódio ou a indiferença. O contrário do amor muito provavelmente é o medo, já que também o medo, em contrapartida, é esse outro sentimento que está relacionado a esse princípio, né? Você ter medo de fazer as coisas que você faz, ou sentir as coisas, ou demonstrar, ou simplesmente, né, enfim, se desvendar. Isso tem a ver com conseguir amar a si mesmo e usar isso a seu favor. Uhum. Né? E daí, por exemplo, pegando esse como gancho, vamos dizer, esse medo. Então, o que vai ser o medo pra gente, assim, pra uma pessoa? Então, ele é um mecanismo que ele vai servir pra alguma coisa. Ele vai servir porque eu vou... ele tá me orientando a tomar umas decisões, a me avisar de alguma coisa, né? Mas se a gente define o medo, de novo, através desse prisma humano, ele vai ter alguns significados.
Mas se a gente pensa que tudo faz parte da Terra, e a Terra que, tipo, a gente só pode ter medo porque a Terra vai possibilitar que a gente crie esse sentimento. Então, assim, para essa visão mais ampla que seria a da Terra, o que é o medo, assim? Por que ela está criando, tanto nos animais como nos seres humanos, o medo? Então, essa é a pergunta que eu me faço, assim. O medo é um mecanismo de alerta para que você entenda o que há de mais valioso no momento. Né? Aquela coisa do fight or flight, né? Aquela expressão, não sei como é que se traduziria essa expressão, tipo, ou vai ou racha, talvez, não sei. Uhum. Mas o medo ele é um indicador de que você precisa tomar um novo rumo, uma nova direção, ou conseguir evoluir, porque quando você tem medo, você se sente preso. Uhum. E quando você ultrapassa essa barreira do medo, você consegue transcender, né, para esse sentimento que está além dele, que é o amor, acredito. O amor, a compaixão é a base de tudo, cara. Eu percebo assim, o medo ele tá mostrando pra mim onde eu tenho um limite. Então, esse tipo assim, o que tá dentro desse limite é o que eu digo que eu compreendo. Então eu compreendo até uma coisa e daí quando chega no momento, então esse medo é uma fronteira, assim. Então, a questão é que o medo tá indicando pra onde que a gente tem que crescer. Porque justamente aquilo que te dá medo é aquilo que de alguma forma a nossa realidade a minha realidade tá tentando me mostrar, porque eu tô com medo disso. Então, de alguma forma, por mais que isso cause uma repulsa, isso de alguma forma também tá me atraindo, porque tá me empurrando. Uma hora você não vai ter como fugir. Isso também não significa que você precisa se atirar em relação a esse vai ou racha, mas é mais uma coisa de você olhar isso. Porque depois quando você começa a olhar para esse medo, ele começa a virar outra coisa, assim. Você começa Mas é uma questão de, tipo, de um respeito a esse processo. Esse processo de que você vai... Você não precisa vencer a etapa e pular que nem que nem Mario Bros. É mais uma questão de, tipo, é um diálogo, é uma comunicação que você tá tendo com você mesmo pra ver o que tá por trás desse medo. Porque sempre que quando você as coisas que a gente tinha medo, depois que a gente não consegue entender, né? Por que eu tinha medo disso? Daí, então, a gente vai ter quando a gente tiver uma compreensão maior, esse medo, ele... Então, assim, o medo, resumindo, ele tá escondendo um potencial. Sem dúvida. Atrás do medo, na verdade, mora algo muito poderoso. E aí a gente poderia já falar de sombra, de outra coisa, do efeito sombra, já com numa outra pegada. Mas o mais importante é entender que, para algumas pessoas, o vai ou racha, ele é importante. Ou você dilui isso de forma vagarosa, ou você dilui dá de cara, se atira. Se atirar é algo que para algumas pessoas é importante fazer isso, para que elas realmente quebrem essa barreira que na cabeça delas, que na nossa cabeça, que dentro da gente, no nosso coração, seja lá onde for, que isso habite, que isso se quebre. Porque isso é uma construção de muitos anos. Assim, alguns medos não são simples medos, não chegam a ser fobias, mas são forças muito importantes que sugam a gente na direção contrária. E daí, voltando pro princípio, a gente pode ver o quanto, às vezes, esses princípios humanos, eles estão construídos por medos, porque, na verdade, a gente não tem uma compreensão dessa realidade maior, dessa realidade universal, então a gente coloca algum tipo de... A gente até falou outro dia, por exemplo, um provérbio... Claro, a gente vai ter algumas leis que servem para esse momento, mas de alguma forma também são limitantes. Então, se a gente começa a sondar o princípio mais universal, a gente consegue diluir esse princípio humano e transformar. Inclusive, o medo é uma das moedas mais fortes que a gente, enquanto humanidade, tem. A mídia vende medo. E esse medo a gente só alimenta ele, tipo, pela TV, pela rádio, pelo vizinho fofoqueiro, seja lá por onde for. E isso só faz a gente ficar trocando essas moedas. Tipo, a gente começa a passar esse medo pro outro. Medo, e também tem o medo de que o programa tá acabando, então a gente tem que se despedir. Valeu, galera. Abraço! Falou, abraço!